Doce de Leite e Seu Misto de Tristeza, de Giordano Bruno. E se você quer aprender inteligência, venha comigo! A dica de leitura de hoje é Aprendendo a Inteligência, do professor Pirco de Piazzi. E esse é um manual de instruções do cérebro em atividades em geral. O livro tem 160 páginas e algumas páginas são ilustradas. O professor Pirco nasceu em 1943 e morreu em 2015 com 72 anos. A ocupação dele era professor, radialista e topógrafo. Isso é o bichão mesmo, hein? Os principais interesses dele eram educação, neurologia, inteligência e neurolinguística. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! O que dizer do livro? Logo no primeiro capítulo, ele já te joga no chão e faz uma pergunta, que é a seguinte: qual é o bem mais importante da atualidade? Eu pensei que era a água, mas não é. É a inteligência. Ele diz que a humanidade está sendo cada vez mais imbecilizada, e as crianças e jovens principalmente. E falam as pesquisas que as crianças e os jovens de hoje estão mais inteligentes do que no passado. Mas isso só passa de uma degradação intelectual. Mentira! E ele fala que este livro vai te deixar mais inteligente. E hoje o mercado de trabalho não quer mais diplomas e quer sim mais pessoas inteligentes e competentes. As raízes de educação podem ser amargas, mas o fruto é doce. Essa frase veio de Aristóteles. E o professor relata que acontecem coisas estranhas no Brasil, tipo Stranger Things. Que os alunos que tiram nota boa, quando chegam no vestibular, eles têm que fazer cursinho. E daí quando chega na hora da faculdade, de Direito, por exemplo, na hora de tirar a OAB, fracassa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas por que é que eu devo dar um 0, Chaves, se ele respondeu correta? Sabe por que isso acontece? Porque os alunos estudam muito. Mas você deve se perguntar, mas se estudar muito não é bom? É que eles estudam muito em cima da hora, para a memória RAM, que é pequena e provisória deles, não ter tempo de esquecer. Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela! Ele critica severamente o sistema de educação brasileiro. A escola não ensina os alunos a aprender e armazenar as informações de forma permanente. E aqui esse é o cérebro, com o córtex, o sistema límbico e o cerebelo. O sistema límbico vai funcionar como sua memória RAM, de curto prazo, e o córtex como a memória HD, de longo prazo, que você vai lembrar. E mais, gente, a maioria da informação que está no seu sistema límbico é jogada pro lixo quando você dorme. A maioria. Só aquilo que você aprendeu com muita emoção, pode ser negativa ou positiva, que vai ficar no seu córtex. Imagine que você vai para a aula no período da manhã. O que você deve fazer? Estudar à tarde. E se você dormir mais de 20 minutos, todo o seu conhecimento da aula vai ser jogado fora. E que não existe pessoa mais inteligente, não existe esse grau de diferença. O que realmente existe é pessoas que sabem usar o cérebro e se esforçam muito, e as pessoas que não usam o cérebro. Existe uma diferença entre o vencedor e o perdedor. O vencedor estuda imediatamente depois da aula, e o perdedor, ele estuda logo depois para não ter tempo de esquecer. E ele fala que aula assistida hoje é aula estudada hoje. O idiota espera o professor marcar a prova para estudar. E são esses que vão para o cursinho. Espere que eu não vá. As armadilhas. Uma vez, o professor falou que conhecia uma diretora que dava com o seu diploma feliz da vida e também pelo cargo. E falou que ela é da área de humanas.
humanas e não precisava aprender matemática. E o professor descreve essas pessoas como retardada mental e que ainda está feliz de ser isso. Ele acredita que nós temos o potencial de aprender tanto humanas quanto exatas. Na aula você não aprende, você entende. Você só vai aprender quando você estiver sozinho. Agora vem um provérbio chinês. Tudo que eu ouço, eu esqueço. Tudo que eu vejo, eu entendo. Tudo que eu faço, eu aprendo. Como se tornar mais inteligente? Primeiro, escreva, não digite. E preste bem atenção na aula e não converse com os amiguinhos. O que diz o professor sobre as inteligências múltiplas? Que você tem que dominar todas as facetas e acreditar que é capaz. Provérbio chinês. E o provérbio chinês é assim: todo prazer vem associado ao uma dor. O verdadeiro prazer sempre vem a dor antes. Exemplos: quando o prazer é o início, por exemplo, nas drogas, na televisão, nos games, o prazer é antes. E no estudo, ele diz que a TV surgiu para imbecilizar as pessoas e que a TV é uma verdadeira talidomida mental do século XX. E o que ele fala sobre os games? Ele fala que os games tiram você do mundo real e te colocam no mundo virtual, com outras regras e outros valores. Eu só vou beber água. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Essa perda de sensação faz você se transformar em um autista cibernético. Agora vem uma frase de Milor Fernandes: tudo que você projetar de maneira que possa ser usado até por idiotas, provavelmente vai ser usado de maneira idiota. Foi isso que aconteceu com os computadores e a internet. Uma das dicas do professor Pir é ler muito. E eu fico feliz porque eu acredito que eu tenho lido muito. E até Albert Einstein falou que a sua imaginação é muito mais importante do que o seu conhecimento. E você, já leu esse livro? Deixe seus comentários. Então, espero que vocês tenham gostado, mas antes do vídeo terminar, se inscreva no canal, dê o seu gostei, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo. Fui, galera, tchau!